Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 25 de maio de 2015, e hoje é o nosso último programa do mês de maio. Então, hoje é dia de sorteio. No final do programa, o meu querido amigo e convidado de hoje, Dirley Dias, lá de Araruama, de São Vicente, né, é do Grupo Espírita Boa Nova, não é isso? Boa Nova. Ele vai fazer o sorteio para a gente e hoje ele também vai falar um tema também muito importante, né, do Evangelho, nosso querido Jesus, que é a porta estreita. Vamos bater um papo aqui com ele sobre isso, o que é a porta estreita, o que nós devemos fazer, né? Porque quando a gente fala em porta estreita, né, as pessoas ficam assim meio com medo, que é difícil, que é mais fácil a porta larga, né, Dirley? Então, nós vamos conversar sobre isso. Então, meu querido amigo Dirley vai falar sobre esse assunto e hoje, meu querido amigo já estará ao lado do telefone, o Henrique, para receber a sua ligação. Ou se você quiser participar do sorteio, liga, dá o seu nome, o bairro e o telefone. E se quiser fazer uma pergunta também para o Dirley sobre o tema de hoje, a porta estreita, pode fazer sua pergunta que o Henrique vai anotar lá, direitinho, tá ok? Semana que vem nós vamos ter um convidado aqui, de Minas Gerais, é um palestrante muito conhecido do meio espírita, ele é palestrante, ele tem vários livros escritos, que é o Jamiro dos Santos Filho. Já esteve aqui em Cabo Frio várias vezes, já esteve aqui na região, lá, já esteve também, há pouco tempo também em Araruama, fazendo palestras, e ele vai vir aqui no nosso programa no dia 1º, ou seja, segunda-feira que vem. Então, nós estamos convidando a todos para que assistam nosso programa e também no dia 4, que na quinta-feira, lá no Centro Espírita Cereiros do Bem, ele vai fazer uma palestra às 8 horas da noite. Então, nós convidando a todos os amigos espíritas, não espíritas, os amigos das casas espíritas, do Trabalhador de Jesus, da Amor e Caridade, da Casa René Peça, do Fonte de Luz e todos os amigos que assistem nosso programa, que dêem uma chegadinha até lá nos Cereiros do Bem para conhecer a nossa casa, para
para que a gente possa nos confraternizarmos e assistir a palestra do Jamil, que é bastante conhecido no meio espírita. Ele é lá de Minas, de Araguari. Então, estão todos convidados a participar com a gente lá nesse semana que vem. Aqui no programa, no dia 1º e dia 4, lá no Ceareiros do Bem. Tá bom? Então, estão todos convidados, sintam-se todos convidados, né, por todos nós lá do Ceareiros do Bem e do programa para a semana que vem. Tá bom? Isso é no dia 1º. E na semana seguinte, no dia 8 de junho, nós vamos ter aqui a Célia Tomboli, que todo mundo conhece, que é uma querida amiga espírita, que faz um evangelho musical muito lindo, com músicas lindas, maravilhosas, com vários CDs. E ela vai vir aqui no dia 8 também e fazer um programa só de músicas espíritas, fazer um programa muito legal, que quem a conhece sabe como ela é agradável, ela é bacana e é muito bom o evangelho musical que ela faz nas casas espíritas, e ela vai fazer uma série de palestras aqui na nossa região. Ela vai estar aqui no mesmo dia, ela vai estar lá no Amor e Caridade, na Casa René Peça, dia 8, na Casa René Peça, que já vou falar agora, que esse mês de junho agora é aniversário, né, da Casa René Peça, de aniversário. Então tem uma programação muito legal. O Davi, por favor, coloca aí o cartaz, esse aí, ó, da Casa René Peça. Dia 1º vai ser a Carmen, dia 8 a Célia, dia 15 vai ser o Cássio, Edmundo, dia 22 e 29 termina com a minha amiga Ângela. E vai ter o sarau, o 5º sarau da Casa René Peça, que vai ser sábado, dia 13 de junho, às 19 horas. Então, é o dia do aniversário, que vai ter a comemoração de 19 anos, né, de fundação da Casa René Peça. Então vai ter música ao vivo, poesias, e após o sarau vai ter ali uma noite de tortas. Então, os convites podem ser comprados lá na hora, depois, né, da reunião, depois do sarau, e essas tortas são maravilhosas. Quem conhece as tortas lá da Casa René Peça, com certeza é imperdível. Tá ok? Coloca para mim aí, o Davi, o próximo cartaz. É isso aí, ó. Sueli Caldas Schubert vai estar aqui em Cabo Frio, no Centro Espírita Amor e Caridade, no dia 5 de junho, às 20 horas, que é a sexta-feira agora, tem essa agora a outra. Ela vai fazer o tema lá, o Evangelho e a Mediunidade. Isso é aqui em Cabo Frio, no dia 5 de junho, em palestra. E no dia 6, ela vai estar lá em Araruama fazendo um seminário, o Evangelho e a Mediunidade. Não, esse Evangelho e a Mediunidade é o do Amor e Caridade. Ela vai fazer o Evangelho, o tema é esse mesmo. Ela vai falar sobre mediunidade também, vai fazer um seminário lá em Araruama. Então, vai ser de 14 às 17 horas na Sociedade Espírita Renascer, tá? Dia 6. Dia 5 em Cabo Frio, no Amor e Caridade, e dia 6 lá em Araruama fazendo seminário. Então, também é um programa também imperdível, né? Para quem conhece o Sueli Caldas Schubert, sabe também que, né, uma palestrante maravilhosa, com vários livros também lançados, muito legal. Então, estão todos convidados. Vamos ver aqui as palestras dessa semana, lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas, está meu amigo Gabriel, lá de São Pedro da Aldeia, do Jefa, né, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Meu querido Gabriel Filho. Tá ok? No Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas da noite, estou preparado para os desafios da vida, com a Elizabeth Bittencourt, lá de São Pedro da Aldeia. E no dia 31, às 10 horas da manhã, Penas Temporais, com a Fernanda, tá? Que era do Ceareiros, tá ok? Salvador de Jesus, dia 27 agora, quarta-feira, às 8 horas da noite, meu querido amigo Flávio Scari, que esteve aqui com a gente recentemente no nosso programa, ele vai falar sobre as virtudes e os vícios. 8 horas da noite. E no dia 31, domingo, às 18 horas, Carlos José, do Centro Espírita Luz e Verdade, lá do Rio de Janeiro. Ele vai falar Jesus e as mulheres.
Então, tanto essa palestra de domingo às 18 horas como a de quarta-feira às 20 horas, elas são transmitidas ao vivo em www.cetj.org.br. Então, você assiste, você que não puder ir, ou de outras cidades, também você pode assistir ao vivo as palestras. Tá ok? Então, nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e a gente volta já já para a gente começar a conversar com o Dirley sobre o tema de hoje, a porta estreita. É rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, nós voltamos ao nosso apoio. Eu esqueci aqui de falar sobre a palestra de hoje, né, na Casa René Peça, às 8 horas da noite. Marco Antônio Dantas Reis, do Grupo Espírita João Evangelista, lá de Saquarema. Observai os pássaros do céu. Então, hoje, 8 horas da noite, na Casa René Peça, Marco Antônio, lá de Bacaxá, Saquarema. Observai os pássaros do céu. Tá ok? Então, antes de nós começarmos a conversar com o Dirley, vamos pedir, Dirley, que você faça a oração para a gente, tá? Para que a gente possa fazer com que a gente crie um ambiente bacana, legal, para que a gente possa fazer um programa que seja do interesse de todos, um programa que tire as dúvidas das pessoas, né? Que esclareça. A gente sabe que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente não consegue falar sobre tudo, mas pelo menos vamos tentar tirar o máximo de dúvidas, né? E, como nós já falamos, qualquer dúvida, pode ligar, fazer a sua pergunta, que o meu querido amigo Henrique vai anotar a sua pergunta e vai fazer aqui ao vivo aqui para o Dirley, tá ok? 2648-9008. Por favor, o Davi, coloca aí na telinha, tá? Nosso telefone, 2648-9008. Está aí na telinha para vocês. Pode ligar qualquer dúvida. Então, vamos juntos agora ouvir a oração com meu querido amigo Dirley. Então, nesse momento, vamos agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que tem nos fortalecido, tem nos envolvido, para que prossigamos nesse caminho, nessa estrada que Ele nos deixou.
Nos ampare, Senhor, que esse programa possa chegar, Senhor, a todos os lares que se encontram, Senhor, famintos de Tua palavra, de Teus ensinamentos, e que possa ali, Jesus, trazer alguma mudança, alguma modificação na vida daqueles familiares. Assim, Mestre amado, pedimos também, Jesus, para os nossos amigos que aqui têm mantido esse programa, o Renato e o Marcos, que eles possam receber as suas bênçãos, Senhor, para que continue com essa luta, com essa determinação na divulgação do Teu Evangelho, na divulgação da doutrina espírita. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Nos ampare, Senhor, nos envolva com o Seu amor e que possamos Te representar aqui nesse momento, Senhor. Que as nossas palavras sejam as Suas palavras. Obrigado, Mestre amado, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, antes eu queria mandar um abraço para os meus amigos lá do Jardim Esperança. Meu amigo Fofão, que é o melhor churrasco do Jardim, né, Marco? Você, Marco, está sempre comendo churrasquinho lá com ele. Em Esperança, todo mundo, aquele churrasquinho de gato, todo mundo usa essa carne de segunda. O Fofão usa uma carne especial lá. E não usa aquele negócio amaciante, não, cara. É o melhor churrasquinho de gato que tem lá. Sumiram todos os gatos, mas é o melhor que tem. Fofão, um abraço para você. Ele falou que você está sempre assistindo o nosso programa. Meu amigo Doda também, lá do Jardim Esperança, e tantos outros amigos que vêm falar com a gente, né? Que assistem o nosso programa lá no Jardim Esperança, lá pela Jovem TV, lá no Jardim Esperança. Um abraço para todos. Renato. E convidar todos, né, que participem lá do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem, que vão lá, né, dê uma chegadinha até lá. Quinta-feira agora é uma boa oportunidade para assistir a palestra também. Na outra quinta-feira, com o Jamiro lá de Minas. Então, nós estamos convidando os amigos que assistem nossos programas aí no Jardim Esperança, que deem uma chegadinha lá no Ceareiros do Bem, que fica ali na rua, aquela ruazinha subida atrás do Pargos, antes da pousada Nathalie. E outra coisa, o Fofão, ele não assiste o nosso programa agora não. Desde o início do nosso programa, que eu sempre converso com ele, ele sempre fala que ele não é sempre, mas ele está sempre dando uma... Ele falou comigo, nós conversamos. Desde o início do programa, para quem não sabe, o nosso programa tem 5 anos. É verdade. Então, 5 anos que o Fofão caminhando para o 6º ano, com certeza. É o churrasquinho de gato de fraldinha. É muito bom. A fraldinha aqui. Um abraço para você, meu querido amigo Fofão, Doda e tantos amigos que vêm falar com a gente lá sobre o nosso programa, tá bom? Então vamos começar a conversar agora, vamos falar sobre o assunto de hoje, esse tema de hoje que é muito importante, que é a porta estreita. Meu querido amigo Dirley, o que significa a porta estreita na visão evangélica? O que quer dizer isso? Fala pra gente. A gente fala porta, né? É porta? É uma porta? Explica pra gente. Vamos lá então, né? Primeiro nós temos que ver que Jesus ele procurou passar os seus ensinamentos observando as coisas que todo mundo conhecia, né? Jesus falava da natureza, Jesus falava de arado, Jesus falava de campo, Jesus falava de vinha. Então ele falava de coisas que todo mundo entendia, não tinha como não entender o que ele falasse. Tanto para o mais intelectualizado como a pessoa mais simples. Então, dessa forma, ele passava grandes ensinamentos com ilustrações muito básicas para todo mundo. Nesse capítulo 7, ele vem fazendo diversas orientações em relação a nós aqui, né? Dizendo, né, falando sobre o perdão, sobre o julgamento, sobre diversas coisas. E uma dessas coisas ele falou sobre a porta estreita, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, estreita é a porta que conduz à salvação, né? Então, o que ele deixa claro nisso aí? Falando para nós nos esforçarmos se nós quisermos realmente chegarmos até Ele, porque a porta estreita é a porta que nos conduz a Ele, a Jesus Cristo. E a porta larga é a porta que nos deixa afastados dele, né? Isso basicamente é isso aí. Então nós estamos vivendo também, Renato, agora num momento
das angústias, né, que nós falamos, da transição dos tempos. A terra está para se transformar em mundo de expiação e prova, para mundo de regeneração. Então está chegando o momento da entrada nessa porta, de todos nós. O André Luiz fala até que nós estamos vivendo agora um período de angústias, das angústias do próprio planeta, né? De dores. Nós temos observado algumas coisas já acontecerem por aí. Então que nós fiquemos atentos, né, a essa observação de Jesus, que há 2000 anos atrás ele deixou, e nós ainda temos dificuldade, conforme conversávamos há pouco com o Marcos, de escolher, de fazer opção pela essa porta estreita, que é a porta que nos traz a felicidade, é a porta que nos traz a paz, a alegria verdadeira, né? Esse é o conceito primeiro que nós falamos aqui, nesse momento. Eu queria aproveitar, já que você tocou no meu nome, vou aproveitar o gancho. Então você fala aí a diferença entre porta estreita e porta larga, porque pelo meu volume aqui de quase 100 quilos vai ter uma certa dificuldade de passar por essa porta. Não há diferença aí entre a porta larga e a porta estreita. Marco, de fato, você não está errado não, porque a porta estreita subentende sacrifício, né? Subentende sacrifício, subentende você fazer um regimezinho para você realmente passar por ela, né? Então, é a porta da dificuldade. Mas nós vamos falar primeiro da porta larga, né? A porta larga é a porta das facilidades, é a porta dos vícios, é todas as portas que nos convida para as coisas, para as sensações, né? O Padre Zezinho, ele tem uma música que ele diz assim, ó: se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, e se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é sua. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E a Joana de Ângeles vem falando desse momento atual, ela fala o seguinte, que a vida moderna é rica de divertimentos e pobre de espiritualidade. Sendo assim, ela arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas construções, sempre efêmera em sua realidade. Então, na verdade, Marcos, as portas largas estão aí nos convidando a todo momento, né? A todo momento, a todo instante, né? Nós mergulhamos aqui na carne, né? Através do processo de reencarnação, e logo em seguida as facilidades, conforme a própria Joana de Ângeles fala, né? Que a vida moderna ela é rica de divertimentos, mas ela é pobre de espiritualidade. E com isso ela acaba arrastando o homem para fora, para o exterior, quando ele devia ser arrastado para dentro, para perguntar a ele mesmo, né? O que ele deve mudar, o que ele está fazendo, se ele está de acordo com o que Jesus está esperando dele. Porque muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, mas nós deveríamos dizer o seguinte: será que o que eu faço, Jesus está feliz? Será que a minha vida, Jesus está feliz com a minha vida? Ou eu só estou falando que eu sou cristão? Né? Então o que acontece? A porta estreita, ele fala que nós temos que fazer o nosso esforço. Né? Temos que buscar essa porta estreita através do esforço. Mas qual é o esforço? É o esforço conosco mesmo, com as nossas imperfeições. Que muitas vezes a pessoa pensa que fazer esforço, bom, agora eu tinha o vício da porta larga, de beber, de fumar, de jogar, de tudo mais. Eu agora não faço mais isso. Eu agora vou para a minha religião, minha igreja. Não deixa de ser um esforço. Mas o esforço muito maior não é esse. Esse é o esforço mais fácil. É o esforço externo. O esforço maior é combater o inimigo dentro, é o inimigo dentro de nós. É o orgulho, a vaidade, a ambição, a prepotência. Isso é que causa o grande mal na humanidade. Então, esse é que nós devemos lutar por combater. É realmente a porta larga que Jesus fala
há 2000 anos ele falou, e nos oferecendo aí uma saída, que é a porta estreita, para que nós venhamos a ter a paz que nós queremos. Mas a paz que nós queremos não é a paz que Jesus ofereceu. A paz que Jesus ofereceu é diferente da nossa. Porque nós, muitas vezes, queremos estar em paz quando nós alcançamos aquilo que nós almejamos. O quê? Bom, eu quero fazer uma faculdade. Aí eu faço a faculdade. Aí eu penso que estou em paz, mas aí vem os problemas da função, né? do trabalho. Mas eu, quando tiver casado, tiver filho, eu vou ficar em paz. Aí eu caso, tenho filho, não tenho paz, né? Porque acontecem as coisas naturais que toda família tem, né? As coisas naturais toda família. Mas se eu comprar um apartamento lá na frente da praia de Cabo Frio, eu vou estar em paz. Com aquela vista maravilhosa, eu vou estar em paz. Aí eu vejo que o IPTU está caro, uma coisa está cara, outro mais, e não tem paz. Quando Jesus disse que a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Então a paz de Deus é diferente da paz do homem. É bastante diferente, é verdade. O Marcos. Dirley, eu fiquei muito triste com a colocação sua agora. Pode falar. Porque você falou do mundo das sensações, que isso aí é da porta larga. Eu vou ter que andar com cara de chupa-cabra, com aquele negócio, eu sou um religioso e tal, meus irmãos. Você está entendendo, meu? Então o cara, para ir para a porta estreita, ele não pode se divertir, ele não pode curtir a vida, ele não pode, tem que ter aquela postura. Tem que ser sério, carrancudo. Sério, carrancudo, religioso, aquele religioso de 200 anos atrás, todo... Você entendeu? Entendi. Porque, só para você ter uma ideia, outro dia eu fui numa loja de material de construção, o cara ficou olhando para mim, você é aquele moço lá do programa? Sou. Você não tem cara de religioso, não. Aí como é que é a cara do religioso? Tem que ficar com cara de... Cara séria? De chupa-cabra. Eu não sei nem qual é a cara do chupa-cabra, né? Então, veja bem, para passar por essa porta estreita, eu tenho que me trancar, eu tenho que me fechar, eu tenho que deixar de participar das coisas boas da vida, porque esses estão aí só para ser usufruídas. Curte uma praiazinha, um churrasquinho com os amigos, passear, botar uma sunguinha com esse corpo sarado que eu tenho, ir pra praia, dançar. Eu não posso fazer isso? Pode, Marco, e deves. O que eu falando, que eu falei, acabei de falar, é o seguinte: se Kardec tivesse falado que reconhece o verdadeiro espírito ou cristão por essa postura que você acabou de falar, eu não seria espírita nem religioso. Kardec diz que o verdadeiro espírita ou cristão é aquele que se esforça, tá? Aquele que se esforça para deter suas más tendências. Então o fato de você gostar de sair, de se divertir, se distrair, não tem nada de mais. Inclusive o próprio livro dos Espíritos fala que se você procurar a sua diversão, mas dentro da sua diversão você não causar mal a ninguém, não tem problema nenhum. Que o Evangelho de Jesus, eu estava vendo o Haroldo Dutra falar, o Evangelho de Jesus é uma mensagem de alegria, rapaz, de esperança. O próprio Jesus falou, quando jejuardes, Marco, não fique de cara feia, triste para dizer que você está jejuando, não. Lava seu rosto, penteia o cabelo e fica alegre. Mostra uma fisionomia de alegria, de tranquilidade. Você não precisa ter aquela postura que nós chamamos de farisaica, né? Que fica, né, sério e na verdade a pessoa quer fazer exatamente o contrário, não faz para mostrar uma coisa que na verdade não é, né? O que Jesus mais combateu na época, o Renato e Marco, foi exatamente isso. Você deve ser o que você é mesmo, a espontaneidade que você tem. Jesus quer você, eu e qualquer um da forma que a gente é. Agora, ele recomendou que as coisas que fazem mal a gente, que a gente deve evitar. Só isso. O que você está fazendo, se está te fazendo mal,
você vai ver, você tem o livre-arbítrio e a capacidade de raciocinar para você ver o que está fazendo mal ou não, tá certo? Então não é que você tem que ter essa postura que nós chamamos de farisaica, né? Porque o que os fariseus faziam? Eu vou falar aqui porque está no Evangelho, né? O que Jesus falou? Os fariseus, ele entrava nas casas das viúvas, né? E por trás de longas orações, se fazendo de pessoas boas, roubavam as viúvas, né? Então eles tinham uma posição totalmente diferente do que Deus queria deles. Pregava uma coisa e fazia Pregava uma coisa e fazia outra. Mas Jesus era solto, era alegre. Chico Xavier, o Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, não tinha essa expressão, não. Agora, nós estamos vivendo hoje, estou me estendendo um pouquinho, nós estamos vivendo hoje, Marcos, a Joana de Ângeles fala muito bem isso, e se a gente não estudasse Joana de Ângeles, seria muito complicado da gente viver nesse mundo hoje. Ela fala, assim, no mundo das sensações, do qual nós estamos ainda muito ligados pelo nosso passado. É verdade. Nós vivemos diversas reencarnações aqui e dentro desse processo que nós passamos, nós ainda vivemos nessa fase das sensações, né? Então, mas ela disse que nós estamos saindo das sensações para sublimar os nossos sentimentos, mas isso não é de uma hora para outra. Não é você lendo o Evangelho ou qualquer livro que te fala diferente que você vai mudar de uma hora para outra. A mudança tem que ser muito, muito devagar e tem que ser muito firme, sem você se maltratar, porque senão você vai ficar doente. As coisas que estão nesse mundo são naturais ainda, para nós que estamos vivendo no mundo de expiação e provas. Isso palavra de Joana de Ângeles, né? É verdade. Eu estou lendo aqui, eu peguei o Evangelho, falando, né, de a porta estreita, de que nós temos que domar nossas más tendências. Isso. Kardec fala aqui, né, no capítulo 17, Sede Perfeito, fala sobre o homem de bem. Né? E já começa assim, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo quereria que se fizesse para com ele. Então, só para começar, a característica aqui do homem de bem. Renato, Um dia a gente vai chegar lá, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. O último que você leu aqui, que se fez ao outro, gostaria que o outro fizesse, né? Isso. Para mim, isso aí, o Renato e Marcos, para mim isso aí é base no Evangelho. Para mim, a base do Evangelho está exatamente nisso que você acabou de falar. Né? Postura, traje, né? Porque às vezes eu brinco com meus amigos lá, que são de outra religião. Vocês lembram a cor do terno que Jesus usava? Jesus andava com a maior simplicidade. Verdade. Jesus andava de pé no chão. Jesus não tinha essa postura. Ele não se preocupava com essas coisas, né? Ele diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, que os pássaros têm seus ninhos e as raposas têm suas tocas. Mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça, então ele não tinha preocupação em aparências. Está vendo, Marcos? Isso aí. Ele não tinha preocupação com a aparência, porque ele era. Ele não parecia. É porque às vezes você está aparentando ser uma coisa e seu pensamento claro, está longe, ele era, pensando coisas erradas. É diferente, ele já era. Então, outra coisa aí, Renato, você fala no homem de bem que Kardec fala, quando nós fazemos, né? Marco, que é engenheiro, você é dentista e tudo mais aí, então nós estudamos, né? Estuda na faculdade determinados assuntos que são básicos naquela disciplina, tá? Mas nem tudo você aplica naquilo que você está ali fazendo. Tem coisa que você não vai nem aplicar, né? Mas você tem que estudar. Então, quando o Kardec fala no homem de bem aí,
é uma referência para nós. Que nós vamos, o Marcos, chegar lá, é diferente. Porque às vezes as pessoas confundem. Marcos, é muito bom sua colocação, eu gosto muito de suas colocações. As pessoas confundem a pessoa ser religioso, religião A, ou B ou C, ou lá dentro da casa espírita, que agora você tem que ser um santo, você tem que andar igual um santo, tem que falar baixinho, tudo mais. Quando na verdade você chega em casa, você é um monstro, você dá, né? Você dá grito para todo lugar. Então você demonstra uma coisa que você não é. Não é isso que a gente tem que ser. O que Jesus espera de nós não é isso. A postura que Jesus espera de nós é muito mais na ação do que na aparência. É muito mais, Marcos, no seu coração. Você passar ali daqui a pouco, ver uma pessoa precisando de uma ajuda e você se compadecer daquela pessoa. Puxa vida, aquela pessoa está precisando... Olha o bom samaritano aí. Um bom samaritano, Marcos. Olha, eu fico encantado com todas as estruturas do Evangelho, porque ele é muito claro. Ele não deixa dúvida. Quando o fariseu chegou para ele, o fariseu, os exegetas, né, era um homem que estudava o Evangelho. Eles estudavam o Evangelho. Quando eles perguntaram para Jesus, se você está tocando no assunto, perguntaram para Jesus o que faria para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, que nós estamos falando na porta estreita aqui, né? Então Jesus disse, o que diz a lei? E ele falou, né? Amará teu Deus com toda a tua força e ao seu próximo como a ti mesmo. Então o fariseu pergunta, mas quem é meu próximo? Né? Então Jesus conta aquela história que nós já conhecemos, né? Descia de Jerusalém para Jericó, um vendedor ambulante, nós conhecemos essa história, não é isso? E se quiser eu conto também. Pode contar então vamos. Para os nossos amigos. Tá, descia de Jerusalém para Jericó. E é importante, que eu não sei se eu já falei aqui, que quando você diz que descia de Jerusalém para Jericó, simplesmente Jesus, ele usava todas as ilustrações para trazer um grande ensinamento. Primeiro, Jerusalém ficava numa cidade mais alta, né? E ali o povo costumava fazer as orações a Deus. Jericó ficava numa cidade mais baixa, que era considerada a cidade das orgias, das brincadeiras, tudo mais. Então, quando você vem de um lugar desse, da oração, para um lugar diferente assim, automaticamente você está descendo espiritualmente, né? Então, o que acontece? Esse homem foi pego por salteadores. E como ele foi pego por salteadores, Jesus, então, ele foi catedrático, dizer que ali passavam sacerdotes. Mas o sacerdote estava muito envolvido com as tarefas da igreja e deixou aquele senhor, né, que estava machucado, caído, porque as tarefas da igreja eram mais importantes do que atender aquele cidadão que estava precisando de ajuda, né? E ele então fala de outro exemplo, ele fala do levita, que é da tribo de Levi, que também passou por ali, viu caído e deixou aquele homem caído e foi lá para a sua igreja, onde tinha um compromisso na igreja. Quer dizer, o compromisso com a igreja é um compromisso com Deus. O compromisso com Deus é um compromisso com o próximo. Ele esqueceu disso, né? O compromisso maior com Deus é com o nosso próximo. Então Jesus fala do samaritano, que era aquela pessoa, né, que a sociedade judaica deixava à margem da sociedade ali, falava mal, né? Então ele bota o samaritano que veio passando por ali e se compadeceu daquele senhor que estava caído e tratou daquele homem. Colocou na sua montaria e leva para uma hospedaria. E lá ele pede ao dono da hospedaria que trate daquele homem. E que ele ia mais na frente e se houvesse alguma despesa a mais, ele pagaria no retorno. Isso aí é outro trecho importante que muitas vezes nós socorremos até aquele de imediato, sabe? Nós socorremos, mas depois não sabemos nem para onde foi. Então o samaritano retornou, ele voltou para acompanhar, para ver o que tinha acontecido com aquele homem, né? Então o que Jesus vai? Quem é o próximo, né? Quem foi o próximo daquele homem? Como os judeus não falavam o nome de samaritano, eles falaram, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. O que Jesus disse? Vá e faça a mesma coisa, então você terá direito a entrar no reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus, mais uma vez, o Renato e Marcos, o reino de Deus está dentro de nós.
A partir do momento que nós fazemos as nossas boas ações, nós estamos ligados ao nosso próximo, como ele falou, ele resumiu 2 mandamentos em todas as leis e os profetas. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, dando exemplo do bom samaritano. Então, quando nós estamos ligados a esse mandamento, né, de amar a Deus e amar o próximo, nós estamos de acordo com Jesus. Quando nós saímos desse mandamento, nós estamos fora de Jesus. Estar fora de Jesus tem a consequência de quê? De trazer o sofrimento, trazer a dor. Com certeza. Não é, Marcos? Com certeza. Bom, meus irmãos, se você quiser participar aqui do nosso programa, fazer uma pergunta para o Dirley, ou quiser só participar do sorteio, que vai ser agora, hoje, no finalzinho do programa, o Dirley vai fazer o sorteio para todos nós. Está o telefone aí na tela, 2648-9008. É só ligar que o Henrique está ao lado do telefone aguardando sua ligação. Tá? É dar o nome, o bairro e o telefone. E caso você seja sorteado, nós vamos entrar em contato. Tá ok? A gente está falando da porta estreita, falando das más tendências que todos nós temos. Mas será que nós estamos nos esforçando o suficiente para a gente vencer tudo isso? Hein, Dirley? Muito boa pergunta. Na questão 909, eu sempre falo lá, porque quando a gente comenta isso, Renato, as pessoas trazem um mal-estar para a pessoa, sabe? Pensa que é nós que estamos falando. Então, tudo que nós falarmos, eu acho que nós devemos estar embasados no Evangelho de Jesus e na codificação. Então, essa pergunta está respondida na questão 909 do Livro dos Espíritos. Né? Quando o Kardec perguntou se poderia o homem, né, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações, as más tendências, e os Espíritos responderam para Kardec, sim, e fazendo um esforço muito pequeno. O que lhes falta é vontade. Então, eles falam que o nosso esforço é pequeno. E vamos entender esse esforço pequeno. Aí alguém vai dizer assim, mas eu estou me esforçando o máximo, eu não tenho tempo de nada, eu trabalho para chuchu, estou aqui na casa espírita, eu estou na minha igreja, estou isso, estou aquilo. Bem, o que acontece? O que nós fazemos no nosso tempo? Nós temos opções, né? Então, o nosso tempo, nós escolhemos sempre aquela situação que nos traz uma recompensa de imediato. Né? Então nós vamos ver, eu vejo muito isso, né? A pessoa está trabalhando, coisa e tal, e diz, olha, agora eu não vou poder vir mais esse estudo. Por quê? Não, porque eu arrumei mais uma situação, mais umas horas extrazinhas, e não vou poder mais estar nesse estudo. Então a pessoa vai dizer que está se esforçando para ganhar mais aqui, né? E esquecendo de ganhar mais lá. Quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Né? Na vida tereis aflição, né? Eu venci o mundo. E nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós temos uma dificuldade enorme de buscar essa aquisição espiritual, porque é um esforço que nós temos que fazer. O Emmanuel fala no livro Vinha de Luz, que quando nós fazemos as nossas projeções de lá para cá, né, para vir aqui na Terra, então nós elaboramos o nosso planejamento de reencarnação. Então, olhamos na porta estreita, vemos a porta estreita como uma grande oportunidade de crescimento, né? de aperfeiçoamento, de acertar as coisas que nós temos que acertar com as leis divinas. Né? E vemos que nesse projeto existe dificuldades pelo caminho, existe dores, existe provas difíceis de passar. Mas nós vemos isso com muita alegria, porque isso aí é uma questão num tempo muito curto, que nós vamos passar perante a eternidade. Né? Então nós alcançamos esse pedido, né? E viemos aqui. E quando nós chegamos aqui, na Terra, logo nós começamos a observar as coisas, nós adentramos mais uma vez pelas portas largas, que é as portas da facilidade. Aí o Emmanuel ainda fala, e já em outro capítulo, que ele diz que o homem na sua trajetória, ele atravessa longos túneis de carne, que é o corpo físico, sepultando os erros do passado culposo. Né?
sepultando os erros do passado culposo. Então, aquele momento que era para nós virmos aqui, fazer o acerto, reajustarmos com as leis de Deus, porque a alegria para nós vai ser quando nós reajustarmos com a lei de Deus. Né? Nós já conversamos aqui uma vez, nós estamos no banco, o banco nós estamos devendo o banco e queremos pagar, porque nós somos honestos. Mas nós não temos condições de pagar, o nosso salário não permite. Então o gerente do banco então faz uma proposta, diz, olha, Dirley, você paga isso aí em 5 anos, eu saio de lá feliz da vida. Puxa vida, eu vou pagar em 5 anos, que coisa boa, o meu salário agora dá para pagar. Assim somos nós, quando aqui viemos, no ressarcimento de nossas dívidas com a lei de Deus. Né? Vamos pagar isso lentamente, né? Devagarzinho, só que nós esquecemos que nós planejamos lá, e tudo que nós estamos passando aqui para resgatar, nós já achamos ruim, nós reclamamos, né? E choramos, o que eu estou fazendo, por que isso acontece comigo, por que acontece, o que eu fiz para merecer isso. Não vai lembrar do que fez, né? Então a gente paga a prestação, né? Paga a prestação, Marcos, que coisa boa pagar a prestação, né? É coisa muito boa, porque se já pensou, tem uma passagem no Evangelho, eu gosto muito de falar do Evangelho, porque o Evangelho é muito básico para nós, né? Tem uma situação, o Marcos, você deve conhecer, e o Renato, que teve Jesus conta, né? De um homem que devia muito, tinha uma dívida muito grande, e então, conhece, né? E o rei lá, o dono da propriedade, isentou ele de pagar, porque ele precisava, por causa das situações dele em casa, isentou ele de pagar aquela dívida enorme. Se você está liberado de pagar isso. E ele ficou satisfeito e foi embora para casa, mas ele encontrou o outro no caminho que devia uma quantidade muito pequena a ele. E ele pegou esse homem e bateu nesse homem, porque ele fez questão que o homem pagasse aquela pequena quantidade a ele. Então o rei, sabendo disso, mandou pegar esse homem, deu uma boa coça nele, né? Porque ele não podia fazer isso com o outro, já que ele foi liberado de pagar, por que ele está cobrando o outro? Né? Não nós, conforme o Marco falou, Deus permite, porque o que acontece, Renato, é muito interessante que às vezes as pessoas pensam que Deus cobra da gente. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque Deus, ele faz as suas leis, as leis de Deus são imutáveis e perfeitas. As leis dos homens mudam de acordo com a necessidade das épocas. Nós tivemos aqui, nós já falamos, né, 8 constituições desde a época de Dom Pedro. 1824, a última 1888 com José Sarney. E foi mudando, eu acho que acredito que é capaz de ainda ter algumas mudanças. Mas a lei de Deus é uma lei perfeita. Não tem nada de erro na lei de Deus. Então não tem como a gente nós acharmos que é Deus que está cobrando a gente. Quando nós infringimos essa lei, vamos contra essa lei, existe como resultado, como resposta, a dor. É natural. Toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, que é a lei do amor, nós temos como consequência a dor, o sofrimento. Com certeza. Não é, Renato? Eu estou aqui triste porque você falou sobre pagar prestação e eu me recordei que eu tenho um talão de nota promissória na minha casa, que quando eu encarnei, era tanta coisa para prestar conta que resolveram dividir em suaves prestações. Tem um talão lá imenso de dívida divina. É verdade. Vou levar umas 3 encarnações para pagar aquele talão. Quem de nós não tem, né? Dirley, você está falando aí sobre porta estreita, porta estreita, porta estreita. Meu ouvido está doendo, tanto falando essa porta estreita, porque eu não vou conseguir passar por ela, porque... Vai sim. Né? Vai. É um privilégio passar por essa porta? Vamos lá, muito boa pergunta. Antes de responder essa pergunta a você, eu vou falar o seguinte. Você pergunta se essa porta estreita é um privilégio, né? Tá. Chico Xavier, ele fala que o grande sofrimento do espírito no plano espiritual é o tempo perdido, Marcos. É o tempo perdido. Então lá ele vai ter a consciência mais plena da vida, que a vida aqui é passageira, né? Nós estamos aqui no mundo da matéria,
e aqui é 70, 80, 100, né, alguns aninhos, e a nossa vida lá é mais plena. Nós não temos o corpo físico que dificulta o nosso raciocínio. Então, devido nós estarmos lá, segundo ele, a aflição do espírito que voltou, né, ao plano espiritual, é o tempo perdido. É verdade. Esse tempo perdido, então, ele traz uma dor muito grande para o homem. Outra coisa, o Paulo de Tarso, antes de responder a tua pergunta, Paulo de Tarso, ele diz o seguinte: não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos, primeiro transformando a vossa mente. Tá? Então ele fala que nós devemos transformar o mundo, porque nós queremos que o mundo seja de regeneração, queremos transformar o mundo, mas como? Transformando a nós primeiro. Agora, conforme o Marco respondeu, que a entrada pela porta estreita seria um privilégio, Marcos, aí é que está a situação, né? Porque não existe privilégio na lei, no dicionário divino não existe privilégio. Com certeza. O que acontece com a porta estreita são conquistas, meu amigo. Você conquista, ao longo da nossa trajetória, nós fomos criados simples e ignorantes, está o capítulo 115 do Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas com uma determinação. Vamos todos chegar à perfeição. E quem falou isso foi Jesus Cristo. Porque Jesus disse que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderia. Né? Então, ao longo da nossa trajetória, Marcos, nós vamos aprendendo, exercitando, trabalhando, conquistando, né? E aí essa porta estreita, que conforme você falou, são conquistas, não são decisões, são opções que nós vamos fazendo, como um aluno faz da seguinte forma, você sabe muito bem disso, né? Nós vamos para estudar, nós estamos numa faculdade, mas na faculdade existe aquelas pessoas que não querem nada, né? Eu passei por isso também, né? Então, ali na frente da faculdade tem um barzinho, as pessoas vão beber, vão brincar, vão fazer tudo. Enquanto que outros vão levar mais a sério. Vão estar estudando, no momento de férias, as pessoas estão saindo, mas aquele está estudando. Então, aquele que se prontificou em estudar, em aprender, ele vai ter muito mais condições, né, de passar, de ser um bom profissional do que o outro que não. Então, a porta estreita, conforme você fala, não é um privilégio, porque Deus não dá privilégio a ninguém. São conquistas nossas, Marcos. Nós conquistamos esse direito de passar pela porta estreita e nós vamos ver no decorrer da nossa conversa aqui que vai ser uma verdade. Nós vamos fazer um fechamento com essa pergunta sua aqui, da conquista que nós fizemos ou fizermos, ou vamos fazer, o que nós vamos ter com isso, né, no momento certo, né? É verdade. Dirley, eu vou pegar um gancho que você falou aí. Jesus falou, você disse aí, nenhuma das ovelhas que Deus me confiou, que o Pai me confiou, será perdida. Isso. Então o cara que não é cristão, ele está fora desse esquema, então ele pode ficar na porta larga à vontade, porque ele já não está enquadrado dentro do esquema, ele não é cristão. Então ele pode ficar tranquilo, fazendo o que der na telha, porque ele não é cristão, ele já sabe que não vai entrar lá no céu, então ele fica pela porta larga. Tá certo. Deixa eu te dizer aqui, eu tinha um amigo que dizia isso mesmo, tá? Trabalhava comigo, né? Ele dizia assim, olha, minha mãe, ela frequenta uma religião aí, rapaz, eu tenho meu cigarrinho que eu fumo, eu gosto de tomar minha cerveja, coisa e tal. Ela disse que se eu aceitar Jesus, eu vou me salvar. Eu vou deixar mais, eu ficar mais velho, né? Quando eu tiver já bastante velho, eu vou aceitar Jesus, porque enquanto eu vou beber à vontade, vou fumar à vontade, na hora então eu resolvo isso. Então, o raciocínio. Deus criou o homem, né? Porque outra coisa que as pessoas fazem confusão, eu gosto de falar, quem está aqui é verdade. Vão falar, né? Com certeza. As pessoas dizem assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não a imagem do homem, seria uma imagem antropomorfo, seria uma imagem do homem aqui na terra. Deus fez o homem espírito, eu vou dizer por quê. Quando Jesus estava
no poço de Jacó com a samaritana, que a Samaria ficou dividida nas tribos de Jacó com 10 e Jerusalém com 2 tribos, né? Com os 2 filhos de Jacó. E a samaritana estava lá no poço de Jacó, quando ela perguntou a Jesus: Senhor, aonde é necessário adorar a Deus? É aqui em Samaria, no Monte Garizim, ou lá em Jerusalém? Porque existia essa discordância deles, o povo de Samaria com o povo de Jerusalém, com os judeus e samaritanos, eles nem se davam, né? Então Jesus responde a essa mulher, que inclusive o homem nem era muito de se aproximar das mulheres, né? E Jesus estava ali dando mais um exemplo, né? Então Jesus disse para essa mulher: mulher, virão tempos em que não vai ser preciso adorar Deus nem em Samaria, aqui no Monte Garizim, nem em Jerusalém. Porque Deus é Espírito, e Espírito e verdade, Ele o há de ser adorado. Então Deus criou o homem à sua semelhança, Espírito. Que as pessoas às vezes têm um pavor quando se fala Espírito. O Espírito de Deus andava sobre as águas. Paulo conversou, né? O Pedro conversou com o Espírito. As pessoas têm um pavor quando fala sobre isso. Deus é Espírito. Nós temos pavor de Deus? Jesus disse que Deus é Espírito. Então Deus criou o homem à sua semelhança, espiritualmente falando. E na sua criação, nós quando temos nossos filhos, os filhos têm a nossa genética. Todos os filhos têm a nossa genética. Tem que ter. Obrigado né, pela circunstância da natureza. E nós temos a genética divina. A genética divina é o amor. Deus é amor. João falou que Deus é amor. A partir do momento que nós estamos desenvolvendo essa capacidade de amar, Marcos, procurando ser mais compassivo com os outros, mais paciente, nós estamos desenvolvendo isso, né? Aí o que acontece? Para nós nos aproximarmos de Deus, que é amor, ele é incompatível com o egoísmo, a vaidade e o orgulho, porque o óleo não se mistura com a água. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, temos que ter essa condição que é natural para uma aproximação maior com Deus. Então, esse cidadão, só para completar aí, esse cidadão, Marco, que diz que vai fazer o que quer e ele não vai mesmo alcançar o que Jesus disse, ele vai alcançar sim. Mesmo aquele que está fazendo as coisas erradas hoje, que estão fora do caminho de Deus, ele vai chegar lá, porque Jesus não mentiu, gente. E isso é independente de religião. Independente de religião. Jesus não mentiu. Vocês prestem atenção, Jesus não mentiu. Ele disse: todas as ovelhas que o Pai me confiou é da sua vontade que não se perca. Você imagina nós fazemos um esforço danado para conquistar a nossa vontade, imagina Deus. Então Deus não quer que nenhuma das ovelhas que Ele criou, que confiou a Jesus, se perca. Mesmo esse Marco que estiver fora, ele vai chegar um dia, ele vai mudar o rumo dele de porta e ele vai fazer opção pela porta estreita. Nesta ou em outra vida? Nesta ou em outra vida, Marco, porque outra coisa que eu vou dizer, você já tocou o assunto, eu vou dizer. Né? Desenrola? Nesta ou em outra vida, o que o Marco quis dizer com isso? A vida, na verdade, gente, as pessoas fazem confusão, tá? E eu vou tentar explicar aqui o que a doutrina espírita fala, né? A vida é uma só. Isso. A vida é uma só, tá? Básico. Às vezes as pessoas aí costumavam falar comigo, dizem, mas Paulo de Tarso diz, está lá em Hebreus no capítulo 8, eu estou falando aqui porque deve ter pessoas que são evangélicas, que estão vendo esse programa nessa hora, é só conferir, né? Paulo de Tarso dizia que é dado ao homem morrer uma só vez. Aí, como é que vocês falam em reencarnação? Paulo falou a pura verdade, não tem mistério nenhum nisso. Ele falou a pura verdade. É uma questão de interpretação. Eu pergunto a vocês, quando morre o quê? O homem ou o corpo do homem? O corpo do homem. Então é dado aquele corpo morrer uma vez só. O espírito vai permanecer vivo eternamente. O espírito não morre. Então nós aqui viemos aqui, passamos por aqui, né?
nessa escola abençoada que Deus nos ofereceu para progredir, para aprender, né? Se nós viermos aqui com esse objetivo de aprender, se nós estivermos ocupando o nosso tempo, de fato, como um bom aluno na escola para aprender, nós vamos estar aptos a passar nessa porta estreita. Com certeza. Então, como você falou, é tudo questão de interpretar, né? Porque as pessoas interpretam muito ao pé da letra, né? Realmente, se nós somos espíritos, se Deus é espírito, a carne morre. Não é? A carne morre, com certeza. Essa personalidade aqui, Renato, com esse corpo, é uma vez só. Na próxima teria outro corpo, ou masculino ou feminino, mas eu, Renato, continuo sendo eu. Ainda teria, o Renato, uma coisa mais a observar, porque as pessoas dizem assim, o homem veio do pó e do pó vai voltar, né? Preste atenção, nós somos constituídos dos mesmos elementos da terra. Tanto é que a gente toma remédio, nós tomamos zinco, nós tomamos prata, nós tomamos cobre, nós tomamos elementos que às vezes faz falta no nosso corpo, né, Marcos? Nós temos que complementar, o médico vai, né, os sais minerais, nós complementar, porque às vezes acontece a falta. Então o homem veio do pó e do pó vai voltar, mas o corpo do homem. O espírito não veio do pó. Com certeza. O espírito não veio do pó, né? O homem que veio do pó, conforme Paulo falou, dado o homem morrer uma vez só, e realmente aquele corpo vai dar vida a outras vidas, né? Vai alimentar outras vidas, porque na construção divina não existe nada parado. Tudo está em movimento, tudo tem vida. Nada, né? se perde. Nada se perde. Já dizia Lavoisier. Lavoisier, nessa vida nada se perde, né? Tudo se transforma. Tudo se transforma. É verdade. Viemos com outros corpos, e esse corpo aqui vai servir para outros animais, vegetais, e é isso aí que é o ciclo da vida. Continua, né? É verdade. Agora, me diz assim, por que então que a maioria prefere, né, o caminho da porta larga e esquece da porta estreita, que diz que é que salva? É isso aí, Marco, Renato, nós falamos agora, não se trata nem de preferência, né? Não se trata de preferência. Então nós viemos aqui, estamos nessa grande jornada evolutiva, né? Não nascemos ontem, né? Nós falamos aqui num programa passado sobre Nicodemos aqui, né? Foi. Então nós falamos até uma situação interessante que eu achei, foi do vento. O vento sopra, você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Se aquele espírito, aquela criança, aquele ser estivesse nascendo naquele momento, a gente sabia de onde ele veio. Então nós trazemos a nossa história do passado, trazemos o nosso patrimônio do passado, as nossas inclinações, pessoas, crianças novinhas aí, que já estão ligadas a determinadas situações, às artes, às músicas. Será que é da genética do pai? Que o pai às vezes nem tem isso. É do avô, do bisavô. Isso já foi provado cientificamente que não é. Com certeza. Já fizeram testes e mais testes na época, nessa fase da genética, que a genética não diz nada sobre isso, né? Se fosse assim, eles iam guardar, como guardaram, né, a genética do Einstein, né, o espermatozoide, né, para gerar gênios, né? Não conseguiram nada porque não consegue, né? Porque o espírito é diferente do corpo, né? É verdade. Então, para responder a tua pergunta aí, então nós trazemos esse patrimônio do passado, né? Desse passado longínquo, que a Joana de Anjos deixa para a gente, Marco. Eu gosto que ela deixa a gente bem à vontade. Porque a gente pode dizer, nós estávamos em erro. Ninguém estava em erro. Nós não estávamos em erro, porque nós estávamos vivenciando um patamar de evolução compatível com o nosso entendimento. Para nós entendíamos assim, né? Jesus fala que o nosso erro, o nosso pecado vai estar ligado à nossa capacidade de entendimento daquilo. Pessoas que erraram aí no passado, aqui nessa vida mesmo, né? Mas que não entendiam bem, Marcos, não entendiam bem o que estava fazendo, claro que vai ter que resgatar isso, vai ter que ressarcir isso aí, porque o próprio Jesus disse outra coisa. Ninguém sairia daqui sem pagar
o último centavo. É verdade. Ninguém sairia daqui sem lavar suas vestiduras. Então foi Jesus que falou. Se nós estamos falando de Jesus, nós temos que ter atenção ao que ele falou. Porque simplesmente, Marcos e Renato, se Jesus viesse aqui com a única finalidade de salvar a gente, ele não precisava falar mais nada. Só, eu vou morrer na cruz para salvar o pessoal aí. Mas ele deixou... Hã? E por acaso não existe mais sofrimento na Acabou. Terra? Então, se o Marcos quiser fazer pergunta, pode fazer, Marcos. Então, o que acontece? Ele deixou normas de condutas para nós cumprirmos. Com certeza. Porque senão não haveria motivo para ele passar aqui e deixar a sua mensagem através dos evangelhos que nós conhecemos. Com certeza. Eu simplesmente acreditaria, não, Jesus passou por aqui, derramou seu sangue e me salvou. Outra colocação que eu vou fazer aqui para vocês, quase, né? Outra colocação é interessante. Eu depois fiquei imaginando isso, Marcos, você que gosta. Preste atenção, Marcos. Se Jesus viesse aqui, uma vez a pessoa falou comigo, diz, se a gente fosse salvo pela nossa bondade, nós não seríamos salvos, porque nós ainda estamos muito ruins ainda, tá? Nós somos salvos pela misericórdia de Jesus, que ele veio aqui nos salvar, tá? Então, nós estamos vendo hoje aqui na Terra, né, no nosso planeta, enormes, né, muitas situações aí graves das pessoas matando as outras e tudo mais, e fazendo muitas atrocidades. Mas vamos supor, Marco, que essas pessoas aceitem Jesus na igreja. Eles vão para a igreja, aceitem Jesus. Então, essas pessoas que estão nos seus templos religiosos, que agora acreditam que Jesus salvaram, eles vão para onde? Para o céu. Não é para o céu que diz que vai? É. Você imagina, Marco, eu ficar lá no céu, eu, Renato, ficar lá no céu lá, com essas pessoas, rapaz. É igual que está aqui na Terra, é a mesma coisa. Não vai fazer a pessoa eu mudar, não né? quero, gente, eu estou dizendo aqui diante das câmeras, eu não quero ir para esse céu. Não quero ir para esse céu, porque eu conheço, né, a situação aqui, né, as dificuldades que há aqui, enquanto a pessoa não se transformar, porque Jesus ele falou o seguinte, quem não se fizesse como uma criança, não teria condições de entrar no reino dos céus. Né? Uma criança sem maldade, uma criança sem raiva, conforme o ser humano o adulto é. Então, que céu seria esse que nós estamos esperando só pelo sangue de Jesus, a gente chegar lá cheio de defeito? O sermão da montanha se perderia nisso. Né? Os mansos herdarão a terra. Então, um vão para o céu, outro vai ficar aqui na terra. Os mansos herdarão a terra. Se Jesus falou isso, né? Jesus falou isso no sermão da montanha, a tal ponto que Gandhi diz que se todo o evangelho se perdesse e ficasse só o sermão da montanha, nada se perderia. Estaria tudo certinho do que Jesus esperava de nós. Então ele fala ali das bem-aventuranças, né? Da felicidade que aguarda todos nós se nós fizermos aquilo que ele falou. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Né? Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós fizemos isso, nós sentamos na mesa com o Senhor. E Jesus então ele disse, afaste-te de mim, porque eu não conheço vocês que praticais a iniquidade. Então o interessante é nós fazermos aquilo que Jesus pede, tá? Nos esforçando cada vez mais para sermos melhores. Né, Renato? Sermos melhores. É o que ele quer de nós, porque nós vamos, né, fazer parte de um céu de pessoas boas, de seres bons, com um coração limpo. É verdade. Isso que nós queremos. Isso é na nossa vida normal, cotidiana. Se nós conseguimos um bom emprego, uma boa profissão, a gente não tem que estudar, não tem que se esforçar. Tem que se esforçar, tem que fazer força. É a mesma coisa isso. Mesma coisa. Não muda nada. Tem que ser pelo esforço, né? O esforço de lei. Eu quero ser salvo, tá? Eu quero ser salvo,
mas você fica falando na porta estreita. Eu só posso ser salvo se passar por essa porta estreita? O Marcos. Não, porque eu posso enlarguecer. Eu vou comprar um pé de calo para aumentar essa porta. Olha, eu posso dizer comprar um serrote. Não, serrote vou cortar, ficar mais estreito. Olha, o Marcos, aqui a gente pode falar o seguinte. Isso é verdadeiro. A porta estreita, ela é a porta que conduz realmente à salvação. Essa porta será sempre estreita? Nem sempre. Então, eu ainda tenho salvação. Tem, nem sempre. Agora eu vou explicar por quê. Tem salvação, mas com esforço. Com esforço. Escuta aqui, Marcos, aqui, presta atenção. A porta vai ser sempre estreita? Não. Mas não vai deixar você com a sua porta larga, você ocupar o lugar de quem está indo para a porta estreita. O que acontece? Quem está se esforçando. Né? Quem está se esforçando. Eu acho que Jesus fala no salário aí, Marcos, daquele assalariado aí, que ele chamou para trabalhar na vinha. Um veio na primeira hora, outro veio depois, outro veio mais tarde. Né? O que veio mais tarde teve o mesmo direito, porque trabalhou mais. Né? Então, essa porta vai ser sempre estreita, essa que eu vou te dar essa resposta. O que acontece? A partir do momento, Marco, que nós nos esforçarmos, que a quantidade de pessoas aqui forem pessoas ligadas realmente ao Evangelho, a seus mandamentos, as pessoas não vão querer fazer maldade com ninguém mais. Não é que você não possa se distrair. O que pesa na justiça divina é o mal que você faça. Né? Então, a partir do momento que tiver grande quantidade de pessoas já ligadas às leis de Deus, aos ensinamentos de Jesus, vai ser mais fácil. Verdade. Eu não vou precisar fechar minha porta, né? Eu não vou precisar botar grade na minha janela, porque ninguém vai me assaltar. Porque eu também não vou assaltar ninguém, porque eu já estou de acordo com a lei de Deus, com a lei que Jesus me ensinou. Então, a partir do momento que o espírito vai evoluindo, vai crescendo espiritualmente, né? Ele vai entendendo a necessidade de progredir e essa trajetória se torna menos pesada, se torna mais leve, porque eu compreendo melhor. Um exemplo disso, o maratonista, né? É um bom exemplo. O maratonista está lá, exercitando 5 horas, 8 horas por dia, para ir até a maratona, para ir até as Olimpíadas, né? As Olimpíadas. Então ele vai, se esforça, leva tombo, cai, quebra. Ele chega lá no momento. Aí ele ganhou um prêmio lá, ou medalha de ouro, de prata, de bronze, seja lá qual for, mas ele sai feliz da vida dali, rapaz. Que coisa boa, eu não vou lembrar nem dos tombos que eu tive, eu não vou lembrar nem das quedas, eu não vou lembrar nem do tempo que eu passei exercitando, trabalhando, me esforçando, mas hoje eu ganhei o prêmio. E vai ser assim. Né? Nós vamos chegar lá, Marcos, assim, Marcos. Então nós temos que fazer o nosso esforço como o maratonista faz, para nós termos o direito de chegarmos e estar próximo de Jesus, que é esse ser divino que veio realmente trazer a porta da salvação para nós. É verdade. E quando Jesus falou do verdadeiro tesouro, né, que a traça não come, que o ferrugem, né? É isso que você está falando? São os verdadeiros, as virtudes? Tesouro da alma, né? São os tesouros espirituais, né? Não esse material. Renato, é exatamente isso aí. O que acontece? A nossa visão, segundo nós falamos agora há pouco, ainda está focado nas coisas materiais, né? Ainda está focado. Mas Jesus disse assim, não juntei tesouros na terra, que as traças roem e os ladrões roubam. Mas juntai tesouro no céu, porque lá os tesouros nem as traças roubam. Não quer dizer que você seja miserável, que não vai ter as coisas. Ele não disse isso. Né? Ele tanto não disse isso, que eu digo outra passagem dele, ele disse assim, ó, granjeai amigos com os bens da iniquidade. Então os bens que nós temos hoje, nós não temos, tomamos conta. Né? Somos mordomos de Deus. São empréstimos. Então ele diz que com esses bens que está em nossas mãos, nós devemos granjear amigos, ajudar os outros,
fazer a felicidade dos outros quando eles não podem, não têm condições. Então é isso que ele diz. Mas não é para você ser miserável, mesmo porque a lei do progresso, a situação financeira, o progresso financeiro, está dentro da lei do progresso, senão nós não tínhamos nada. O problema é o que nós estamos fazendo com isso. É o excesso. É o que nós estamos fazendo com isso. Às vezes, Marcos, prejudicando os outros. Porque a Joana de Anjos fala que o poder, né? O poder é como a água do mar. Quanto mais você sorve, mais você tem sede. Então o problema não é você ter as coisas, né? O problema é o que você está fazendo com o que você tem. Não, e o que você está fazendo para ter as coisas. E para ter as coisas, aí são outra coisa. Aí já entra uma outra situação, o Renato, que eu falo sempre onde eu falo, né? Onde eu estou, que a maioria dos nossos irmãos aqui no Brasil, principalmente o Brasil, né? Que está destinado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, né? A maioria de nós aqui somos cristãos, somos religiosos. Então o fato de que está acontecendo hoje na imprensa nacional, que todos nós estamos vendo, né? Os desvios de verba que poderiam estar beneficiando as pessoas aí, né? São pessoas que não são ligadas à religião. Nenhum deles são ateus, não. Né? São ligados à religião. Então o que está faltando nessas pessoas são realmente observar o que Jesus pede, né? Não fazer aos outros que não gostaria que os outros lhe fizessem. Isso que Jesus pede. Então no momento que eu vou desviar uma verba que vai para um hospital, que vai para uma creche, que vai para atender ao saneamento básico, eu vou ver se aquele benefício que está engordando a minha conta bancária, quanto mal eu vou fazer àquelas pessoas, quantas mortes vai resultar disso. Então, como é que eu digo que eu estou com Jesus se eu procedo dessa forma? Né? É verdade. E como você falou, né? E ninguém sai daqui se pagar o último. Jesus falou isso, que se a gente tiver prestar bastante atenção, o mal não compensa. Porque ele diz que ninguém sairia daqui sem pagar o último centavo. Verdade. Ninguém sairia daqui sem pagar o último centavo. A cada um segundo as suas obras. O que eu estou fazendo, né? O Marcos falou ainda agora aí do amigo dele, né? O que eu estou fazendo, né? O que eu estou tendo o livre-arbítrio de plantar, de cultivar, é o que eu vou colher. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo com a liberdade de escolha que Deus me deu. É verdade. Não é, Marcos? Com certeza. Não tem como escapar. Da justiça humana, né? A gente escapa, dá um jeitinho. Né? Principalmente quem tem dinheiro, quem tem poder nesse país. Isso, Renato. Mas a lei divina não tem isso não. Não precisa ter poder aqui na terra, ter dinheiro, ser o mais rico, mais poderoso da terra, porque quando chegar de lá, vai estar sujeito às mesmas leis. Não tem jeito. Não tem como escapar dela não, é verdade? É verdade, sim. Então nós estamos já... Márcio, você quer fazer a pergunta? Eu anotei aqui uma frasezinha do Evangelho e eu queria que o Dirley falasse rapidamente sobre isso, porque eu achei estranho que muitos procurarão entrar por essa porta e não entrarão. Está lá em Levítico, né? Não, em Lucas. Não, Lucas 13:24. Eu estou sem óculos. Não, Lucas 13:24. Pois é, eu queria que você falasse sobre isso. Sobre muitos procurar para entrar e então o esforço foi em vão. Você é muito bom, Marcos. Você é muito bom. O próprio Jesus falou isso, né? Isso aí, a gente está aí, eu acho que quase que encerrando faltam 10 minutos, mas pode responder para depois fazer o sorteio. Tá. Nessa questão aqui, a gente vai praticamente já tá encerrando, pode ter mais algumas coisas, né? Mas a pergunta, é a resposta do fechamento, sabe? Essa foi boa demais, porque o que acontece, o Marcos? Jesus falou isso. Você comentou o que Jesus falou. Jesus disse que não é esforçável por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição e estreita é a porta que conduz à salvação. E ele depois, mais na frente, ele disse assim, e muitos procurarão e não encontrarão, não poderão passar. Aí a pergunta fica aí
no ar, na cabeça das pessoas que nós vamos falar agora. Muitos procurarão e não encontrarão, né? Então, Marcos, nós sabemos que na lei de Deus tudo evolui, tudo marcha para a evolução, né? Do átomo ao arcanjo, né? Todas as espécies estão em evolução. O nosso planeta também está. Tá? O nosso planeta também está, e as religiões falam muito sobre isso aí, sobre o momento dessa passagem agora, né? Dos últimos tempos, né? Foi falado que aí, agora há pouco tempo, vou até botar aqui para vocês verem, foi falado aí que os maias, né? Falaram que o mundo ia se acabar em 2012. Foi. Né? 2012. Então nós temos um livro aqui, que o Renato também tem, ainda não será em 2012. Tem umas coisas muito interessantes aqui, nesse livro, e que bate muito com o que nós vamos falar agora, né? Vai ser quando? Nós vamos falar agora mesmo. Você me avisa, ficou preocupado agora? Quando for, eu vou embora pro Ceará. Deixa eu te dizer agora. Vou fugir pro Ceará. Nós vamos falar, ainda não vai ser em 2012. Então, aí, o que acontece? Nós vamos primeiro responder a pergunta sua, né? Por que muitos procurarão e não encontrarão ou não poderão? Eu, antes de responder, eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui uma passagem que Jesus fala do festim das bodas, da festa. Então, eu resumindo isso, vou resumir, e dizendo que o seguinte, houve uma festa, que o rei teve uma grande festa, que o rei mandou chamar todos os convidados, todos foram chamados, né? Então, nós não podemos, Marco, dizer que nós não fomos chamados. Todos nós fomos chamados para a festa do rei. Mas o rei chegou e, vendo os convidados, ele observou que alguém não estava com traje devido, né? Não estava com as vestes nupciais, ele não estava com os trajes devidos. E ele perguntou a esse cidadão, por que você não está com os trajes devidos? E o cidadão nada falou. Então o rei pede aos seus empregados, né, aos seus servos, que pegue aquele homem, amarre as mãos e os pés daquele homem e jogue na escuridão, onde haveria pranto e ranger de dentes, né? Agora, nós vamos falar do porquê desse traje, né? Nós sabemos que a Terra está passando esse momento de transição, todos nós espíritas sabemos disso aí, conhecemos, estudamos isso. Teve o livro Transição de Manuel Filomeno de Miranda, que falou sobre isso, né? Kardec já falou lá em A Gênese, né? na seleção que vai estar Nova Era. A Nova Era. As próprias igrejas falam sobre isso aí. Então não é novidade para ninguém. E o próprio Cristo falou, né? Lá em Mateus, no final do capítulo de Mateus, que ele fala nos últimos tempos, né? Então a Terra está para passar de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Nesse processo de evolução da Terra, né? Que vem de primitivo, expiação e prova, regeneração, de felicidade e mundo celeste, que é os 5 estágios que Kardec passou para nós. Então a Terra está para mudar. Tá certo? Então, na questão 94 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, né, se todos os mundos seriam iguais na hora dos espíritos habitar. Ele disse que, os espíritos disseram a Kardec, que o espírito tira do fluido cósmico, daquele globo, né, o fluido cósmico, para se revestir da parte espiritual, que é o perispírito que nós chamamos, né? Então nós precisamos disso, dessa situação. Como a Terra está para passar para mundo de regeneração, nós não vamos estar magneticamente ligadas ao novo planeta, né? Nós não vamos estar eletricamente, né? Devido à nossa vibração, nossas vibrações, moralmente falando, nós não vamos estar em condições de habitar esse planeta. Não vai ser ninguém que vai dizer para nós, você não pode mais entrar aqui. Não vai ser ninguém. Nós é que não vamos... Seria a separação do joio e do trigo? Com certeza.
Com certeza, com certeza, o Marco, bem lembrado, porque Jesus disse que para deixar os dois crescer juntos. E depois, na hora da colheita, ia separar o joio do trigo. Não é como está lá em Mateus 25 também, 31 em diante, da separação dos bodes das ovelhas. É isso aí, vai separar. Então, esse livro também fala aqui, eu vou ver se falo rápido, não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem um sorteio ainda. Então não vai dar tempo. Então só terminar aqui. Então o que acontece? Nós não vamos ter condições, magneticamente falando, para adentrarmos nesse mundo novo que está sendo preparado para nós. O próprio Jesus falou que os mansos herdariam a terra. Isso que é por terra? Mas nós não estamos querendo habitar a terra, nós estamos querendo ir para o céu. Né? Mas por que Jesus disse que os mansos herdariam a terra? Então, segundo ele, agora estaria habitando aqui as pessoas mais propensas, Marcos, ao bem. Não é que você vai gostar da sua diversão, deixa de gostar. O problema é o que tem no coração do homem, é o bem, rapaz. Se você está proposto em fazer o bem, propenso em fazer o bem, é o bastante. Tá? É porque nós estamos Tem quantos livros para sortear? São 3. 3? Molinho. Ô, Dirley, tira um nome aqui. Vamos sortear primeiro o Evangelho. O Evangelho. Diz o nome da pessoa e o bairro. Anota aí. João da Ótica, Centro. Pronto. Levou o Evangelho. O Evangelho. Mais outro. Um. Vai levar o quê? O Livro dos Espíritos? Agora o Livro dos Espíritos. Vai ganhar o Livro dos Espíritos. Solange Almeida. Solange. É São Francisco? É. São Francisco, né? Isso. Tira o agora vai ser em Revista Espírita. A imagem não tá. Agora tá vendo lá. Tá. Não tava. É que o câmera dormiu. Não estava passando, né? Só passava o braço, né? Olha, o outro aqui, gente. Aline Serra, Centro. Em Terra. Botaram Serra aqui. Mas é Terra. É? Você que manda. Você conhece ela? Conheço. Então foi mutreta. Renato está favorecendo alguém. Ela foi associada várias vezes aqui. A revista. Terminou aí, né? Nosso querido amigo Beto, que foi presidente do Trabalho de Jesus, era a viúva dele. Tá. Que eu conheço ela muito bem. Então, meu amigo, faltam 3 minutinhos para você se despedir dos nossos amigos, por favor. Tá certo. Senão eu fecho a porta para você. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui nessa tarde de hoje, né? Com os nossos companheiros Marcos e Renato. E com certeza eu me sinto muito bem aqui. E o Marcos tem sempre uma pergunta para fazer, sempre uma colocação. Isso ilustra muito a nossa conversa aqui. Que falar de Jesus é coisa muito boa, coisa muito agradável, é coisa que só traz para nós momentos felizes quando aqui estamos falando desse ser divino que é Jesus e de suas orientações para todos nós. Que nós possamos realmente não só dizermos que estamos com Jesus nos lábios, né, mas trazê-lo para dentro dos nossos corações e que ele possa sair através de nossas ações, né? Nossas ações, conforme ele espera isso de nós, que nós venhamos a homenageá-lo, né? Através do nosso próximo, através das nossas boas ações, conforme ele nos ensinou, conforme ele deixou para nós há 2000 anos atrás. Que todos vocês aí que estão nos ouvindo possam ser abençoados nessa tarde por ele, possam ser envolvidos pela sua luz, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E que Deus nos proteja e nos dê muita força para continuarmos buscando nas lições de Jesus um motivo para a nossa vida cada vez melhor com esse nosso amigo Jesus. Meu amigo Dirley, muito obrigado mais uma vez, foi maravilhoso. Aprendemos muito hoje, sobre o Evangelho de Jesus. Aliás, nossos programas, né, têm sido feitos aí mesmo do Evangelho de Jesus. É muito legal, muito bacana. Muito obrigado mais uma vez.
E vai se preparando para a próxima que eu vou te chamar de novo, tá bom, meu amigo? Você não vai escapar não, hein? Você não vai fugir dessa porta estreita não, você vai ter que trabalhar muito. Meu Deus, tá bom? Então, semana que vem nós vamos ter Jamiro dos Santos Filhos, de Minas, um palestrante e já escritor espírita, vai vir aqui no nosso programa no dia 1º e nós vamos conversar com ele sobre seu trabalho em Minas, sobre seus livros, sobre suas obras e vamos escutar as histórias dele vividas com Chico, com o Gigante Deitado, que ele também teve muita convivência com essas pessoas e nós vamos bater um papo bacana aqui com ele sobre isso aqui, sua vida lá em Minas Gerais. Tá bom? Então, até semana que vem, com mais um programa Espiritismo. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até lá, se Deus quiser. Vamos lá.